querendo você. Graça e paz, amados, graça e paz, Jean. Amém, meu irmão. Sejam todos bem-vindos. Já estamos com 0 pessoas nos assistindo ao vivo. É o André aí, rapaz. O André já tá dando graça e paz aí pra nós aí, ó. Já tá. Chegou o André aí, ó. Devagarzinho vai. O YouTube não tá mais notificando o pessoal, viu, Jean? Tem que criar uma lista de transmissão. Geralmente eu crio uma lista no WhatsApp, quem quer que enche o saco, fala, se quiser manda aí uma mensagem, eu crio uma lista aqui para você que a gente notifica aí. E vai, porque o YouTube realmente está complicado, né? Eu não sei, esse negócio de YouTube aí, isso vai acabar em breve, viu, Jean? Eu também sei, o controle tá muito grande, né? Eles estão permitindo que seja postado só coisas que convêm de acordo com a ideologia que eles defendem, né? A gente vê aí, tem certas postagens, até se você manifesta a sua fé, é bloqueado. Tinha uma pessoa, agora eu não lembro qual que era o Instagram, mas a pessoa fez um comentário, tipo, glória a Deus, glória a Jesus, aí colocou lá, não, sua manifestação não pode ser publicada, porque isso fere as diretrizes, né, do aplicativo, enfim. Cada que você está vendo. Hoje em dia, você falar do cristianismo, você já vai ser tido como intolerante religioso, né, para você defender as verdades do evangelho. De acordo com a sociedade, já está sendo, né, nós seremos pautados como ignorantes, intolerantes religiosos, como mal vistos. Discurso de ódio, né? Sim, discurso de ódio. Discurso de ódio. Então, por enquanto, ainda tem certa liberdade. Mas se você não falar, se não for um discurso mais neutro, mais brando, mais suave, se você não trouxer uma mensagem subliminar, você não pode mais tratar com a verdade, porque você já é tido, de acordo com essa sociedade moderna, como intransigente, intolerante, né? Radical. Exatamente. Jean, o que nós vamos falar hoje? Hoje, né, vamos tentar abordar, aí a gente viu que a congregação cristã, depois da última reunião, eles tiveram aí uma preocupação de fazer uma carta para a Irmandade, né? Talvez ele esteja aí acompanhando o seu canal, não sei, mas eles acharam pertinentes trazer essa temática com respeito a cuidado com as ideologias, né? Só que eles trouxeram ali uma mensagem um tanto confusa, né? Porque imagina você... CCB confusa, já? Que é isso? Que acusação é essa, cara? Para com isso, por favor. Porque você imagina o seguinte, você vai num culto, aí chega esse irmão, vai ler essa circular lá, né? Primeiro que quando esses cultos pós-ensinamento, né, a gente conhece a realidade, a gente está falando aqui de algo que a gente já viveu. É um pé no saco você tá num culto, enquanto eles suprimem ali a liberdade do testemunho para ficar lendo essas circulares, esses ensinamentos, que a maioria dos irmãos... É interessante que quando eles leem esses ensinamentos, como tudo na CCB, cada ancião tem uma interpretação e uma maneira de expor, né? Cara, eu já vi assim ensinamentos que no papel ali está claro o que a pessoa que desenhou aquilo queria dizer, mas quando o meu ancião lia e ia explicar, a explicação dele destoava totalmente do que estava dizendo no papel. O cara não era capaz de interpretar o texto que a própria igreja dele criou. Isso remete exatamente à confusão, né? O despreparo que eles têm para se entenderem entre si mesmo. Né? O problema... E cada um ali aplicava a sua ideologia. Se vinha lá um ensinamento falando para a igreja da glória e quem lia era um ancião travado, ele distorcia tudo que ele tinha lido. Era muito engraçado, ou seja, era aplicado a ideologia. Dentro da CCB, eu sempre digo, tem pessoas que falam assim, o Samuel Trevisan dividiu a obra naquela época, né? E naquela época eu era CCB ainda, eu falava, mas a congregação,
ela é dividida, ela é absolutamente dividida. O Samuel Trevisan só colocou às claras aquilo que já é um fato dentro da CCB. Ela é absolutamente dividida, né? Então, até dentro dos ensinamentos, um escreve uma coisa, eles entendem totalmente outra, ou fala da sua maneira, aplica a sua ideologia, o que ele pensa. É uma Babilônia teológica, né? Cada um faz a aplicação que ele... Por isso que essas circulares dentro da CCB, Jean, se a Bíblia não tem efeito nenhum, quem dirá circular? Né? Você vê que isso não muda absolutamente nada, e sempre eles estão tratando o efeito, nunca a causa. Né? Tem uma torneira aberta pingando no chão. Eles sempre estão passando pano no chão, mas nunca desliga a torneira. É muito engraçado isso. Tudo no Evangelho de Cristo. Na verdade, o que a gente percebe, né, e que os irmãos, quem sabe, com esse vídeo, e que o Espírito Santo possa nos ajudar aí a trazer clareza no entendimento dessas pessoas. Nós estamos falando uma realidade que nós vivemos, né? Ninguém que está inventando nada. A gente sabe do que a gente está falando. Afinal de contas, nós passamos aí boa parte, a maior parte, acho que, da nossa vida ali dentro. E, enfim, o que acontece? Eu fiz até algumas lives com alguns irmãos do ministério, e é interessante você observar alguns aspectos. Por exemplo, quando está tendo essas reuniões ministeriais que são pura e simplesmente uma reunião que eles vão comunicar o que eles já criaram e já decidiram, né? Eles já decidiram ali entre o conselho, né, nas reuniões que antecedem a reunião principal, já decidiram o que vai ser abordado, já decidiram o que vai ser exposto, enfim, aí chama... É uma reunião para lembrar quem manda. Para lembrar quem manda, justamente. É só para comunicação. Aí gasta o dinheiro da Irmandade, das coletas, coitado do povo, paga para esse povo ir lá, né? E aí eles vão lá. O que acontece nessas reuniões? Ninguém está nem aí. Os anciões já estão de saco cheio de escutar a mesma ladainha de sempre. Eles nem prestam atenção, né? Se você vai ver o irmão Raul falando na live, tinha irmão que estava no refeitório comendo, enquanto outros estavam na escada dormindo, outros no próprio banco, né? Ninguém estava nem aí, porque sempre vai falar a mesma coisa, vai trazer a mesma coisa. Na verdade, esses tópicos de ensinamento e essas circulares, elas só servem para julgar, né? Quando eles vão tratar alguma causa, algum caso, quando eles querem punir alguma pessoa, eles punem com base nessas circulares, nesses ensinamentos, né? É só para isso que serve, porque eles chamam as pessoas para essas reuniões. Os próprios irmãos do ministério não estão nem aí para o que está sendo falado lá. Então, se eles não estão nem aí para o que está sendo falado lá, como que eles vão ler essa circular na sua igreja se eles não entendem nem por que está colocando aquilo ali, né? Ele nem prestou atenção quando o povo estava explicando, tópico 1, irmãos, vamos tratar o tópico 1 por causa disso, nós estamos tendo problema. Não, ele nem prestou atenção, ele nem estava ali naquele momento, ele estava com a cabeça em outro lugar, enfim, né? E aí ele chega na igreja dele, ele vai ler aquela circular, esses tópicos de ensinamentos, e aí tem outro problema. O mesmo desinteresse que esses irmãos do ministério tinha quando estava ali no Braz, o mesmo desinteresse, porque estava cada um por si, é o mesmo desinteresse que também tem na igreja. Porque você acha que uma pessoa está lá na igreja, no culto, você lembra quando era ali dessa circular? Eu mesmo, puta merda, de novo isso aí. Esse cara vai falar agora, não é possível, né? Aí vou abrir a Bíblia, ver se eu acho alguma coisa aqui útil, porque essas coisas que esse povo vai falar vai agregar alguma coisa na minha vida? Nada, né? Então, a própria Irmandade fica sem comunhão quando eles vão ler essas circulares, quando eles vão trazer os ensinos ou vai ler alguma orientação. Ninguém está nem aí para o que está sendo falado ali. Por quê? Porque eles estão ali em busca da tal da palavra, né? Eles estão ali em busca da pregação, do que vai as emoções. As perguntas deles, os anseios. Eu tô aqui para resolver meu problema, pô. Preciso saber se eu vou comprar um carro, se eu vou mudar de cidade. Acaba logo com esse negócio aí, prega logo essa palavra. Tem irmão lá, uma vez eu fui no culto, você vê, o irmão, ele tá com a Bíblia assim, ó, esperando assim.
Senhor, abre a minha parte, porque Fala ele comigo, pediu um fala sinal para comigo. Deus, né? Ele pediu um sinal para Deus, tem que ler exatamente aquilo que ele pediu ali para ele poder fechar o negócio milionário dele ali, enfim, aí Deus confirmar o que ele quer. Então, é um enfado. Como a igreja não sabe ensinar, né? Eu fiz uma live esse final de semana. Se você abrir, né, Timóteo e Tito e ver a recomendação, qual que é os critérios para uma pessoa ser do ministério, eu acho que 90% desses irmãos da congregação, se não mais, deveria ser destituído do cargo. Porque Nossa, como você é bonzinho, já 90%? Caramba, cara. Porque você vai ler lá. Primeiro que Meu a pessoa Deus. tem que saber ensinar. Ele tem que ter aptidão para ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Quantas vezes você já viu gente sendo levantada para o ministério que o caboclo não sabe nem ler a Bíblia direito? Nem a própria Sagrada Escritura ele sabe ler? Então, como ele tem aptidão para ensinar? E outra, ele tem que ter uma conduta ilibada. Ele não pode ser dado muito ao vinho, né? Ele tem que ser pai, né? Tem que ser marido de uma boa mulher. Até a mulher dele tem um papel importante no ministério. Ele tem que cuidar bem da família dele. Agora, nós vemos o quê? Tem muito ancião aí que o filho já não crê mais em Jesus Cristo, já virou ateu, já virou qualquer outra coisa. Ele passa muito mais tempo cuidando da igreja, da obra de Deus, do que da própria família. A família é totalmente negligenciada. Os caras batem na mulher, espancam a mulher. Se você pegar, por isso que a palavra de Deus é a luz, né? E luz e trevas não andam juntos. Por que eles rejeitam a Bíblia? Porque se eles for pôr em prática o que já está na Bíblia, eles não vão dar conta, né, Fernando? Eles vão ter que sair. A hipocrisia é tão grande que eles pegam e ignoram. Então, se ele não tem a capacidade nem de ensinar, muito menos de transmitir aquilo que ele nem aprendeu. Ele nem aprendeu, essa é a questão. Ele nem aprendeu, o que ele vai transmitir? Eu sempre digo, Jean, eu digo para você das pesquisas que eu fiz dentro da CCB, o ministério, eles são mais ignorantes do que a Irmandade. Você acredita nisso? Eles são... Por quê? A Irmandade, eu estou dizendo, não, a Irmandade é a Irmandade que eu falo ali, os membros, né? Os membros dessa seita. Não estou me referindo aos meus irmãos, não. A Irmandade, o povo daquela seita, quando eles vão te dar uma resposta, por exemplo, teológica, eles têm mais liberdade para falar, porque eles não representam a CCB. Então eu posso falar mais livremente. Eu penso assim, eu vejo dessa maneira. Quando você faz a mesma pergunta para um líder da CCB, eles têm uma preocupação em responder de acordo à agenda da CCB. Você entende o que eu estou falando? Por exemplo, não tem como um cooperador falar assim, eu acredito que Deus irá salvar pessoas de outra denominação. Um assunto ridículo que circula entre eles. Um membro normal fala, eu acredito que Deus vai ser... Eu já vi gente falar assim, né? Acredito que tem povo de Deus na católica, não sei aonde. Quando você pergunta isso para um cabo do ministério, ele é comprometido com a agenda da CCB. E ele não pode queimar a cara da instituição e falar um negócio desse abertamente. Então, as respostas que eu tive do ministério, percebe-se que eles são mais ignorantes quanto à verdade do que a maioria da Irmandade. Eu já falei para você que eu fiz um questionário de 30 perguntas no tempo que eu era CCB e dei para o povo responder, sabe, nego? Rapaz, o ministério me surpreendia. Porque eles eram muito atrás, e olha que a Irmandade é ruim, né? É ruim. Mas as respostas dele, eles querendo responder bonito e falar de uma forma assim mais espiritualizada, já do céu, pensa num negócio horroroso, cara. Aí eu ficava pensando, meu Deus, esse camarada tem uma igreja com 500 membros. O que ele está ensinando? Eles não sabem. Então, como é que ele vai ensinar se eles não têm a mínima ideia? Eles têm ideia da tradição da igreja, como que a igreja quer que eu responda a determinadas situações. Até, deixa eu contar uma história inusitada, acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, já cortando aqui, já que é uma conversa aleatória. Eu era bem pentecostal, sabe, Jean? Era bem pentecostal, assim, sabe? Aí, olha lá, o Bruno perguntou, compartilha conosco essas 30 perguntas. Rapaz, eu tenho um amigo meu, Bruno, que tem essas perguntas, ele guardou. E se eu pedir para ele me manda. Eu vou pedir para ele, eu já pedi umas 30 vezes para ele me mandou umas 30 vezes, e as 30 vezes
Eu Perdeu. perdi esse negócio. Mas são perguntas, algumas perguntas são teológicas, outras perguntas são perguntas que só um CCB entenderia, entendeu? Você acredita que um camarada prega no púlpito é a palavra de Deus? Um tipo de pergunta que só um CCB entenderia que eu estava falando, né? Mas enfim, já eu era bem pentecostal e aí comecei a conhecer a palavra, estava conhecendo o evangelho e vislumbrado, né, com Cristo, como a suficiência do Cristo crucificado. Cara, eu estava maravilhado com aquilo, né, e conhecendo tudo aquilo. E lógico, ao mesmo tempo conhecendo o tamanho, estava ali observando o tamanho do abismo que era aquela seita que eu nasci, cresci, vivi, me criei dentro dela, e é um choque, né? Claro que é um choque muito grande. É como você, com 30 anos ou 20 anos, descobrir que o teu pai não é o teu pai, né? É um choque. Né? Se descobrir, era a graça, é onde eu cresci, as obras, as experiências, o que Deus falou comigo, aquelas coisas, tudo, e isso começa a desmoronar, né? Diante desse choque com essa carreta chamada Evangelho, Bíblia, e aquilo vai desmoronando e você vai assistindo todo o seu mundo desmoronar. É uma sensação, Horrível. é uma enxurrada de sentimentos, né, cara? Mas ao mesmo tempo você não quer apartar e ignorar tudo que você está aprendendo sobre Cristo e como ele é maravilhoso. E eu estava num culto desses, nessa situação, nessa enxurrada de sentimentos, nesse turbilhão de sentimentos, já. E o cooperador, rapaz, atendendo o culto, o cooperador da minha comum. Eu era da comum, Jean, uma das comuns mais famosas do estado do Paraná. Tinha um cooperador, um dos mais famosos do estado do Paraná, aí do meio desses pregador avivado, né, dos pregador penteca. Ele era um dos caras mais conhecidos ali. O meu som tá bom, Jean? Tá ótimo, tá Eu ótimo. tirei essa espuma aqui, não sei se mudou muita coisa. Só o celular, acho que de vez em quando você está muito perto, a torre dele, se não estiver perto aí, tira ele perto de você. Esse espírito tá apagado. Porque o sinal da torre, ele fica... Eu tirei lá. Se fizer de novo, você me avisa. Right. E aí, esse cooperadorzão famoso, né, ali da minha comum, ele atendendo o culto, a igreja lotada. E qual que é o meu último vínculo assim com a CCB? Sempre né, já, as questões das experiências e o dom de línguas, né? Nossa, o dom de língua, né? Mas, nossa, como é que é? E os dons de língua, é Deus ou não é Deus? Aquela coisa, né? É Deus ou não é Deus? E como é que pode? Mas eu fui selado, e aquela coiseira toda que só a palavra para nos limpar desses fermentos velhos que a CCB deixa em você. São sequelas que a seita deixa. O Márcio Caldeira está dizendo aqui, vixe, irmão Fernando, você está na comunhão mesmo. Tá na guia, tá na guia. Tá pregando meu sentimento. Tá na guia. É exatamente isso, né, Márcio? É todo CCB, né? E aí, rapaz, eu naquela guerra, eu estava sentado assim do lado do cooperador de jovens ali daquela comum e o pregador atendendo, né? Rapaz, ele contou uma história que eu achei aquilo para mim foi um ponto, assim, falei, meu Deus, cara, que desgraça que eu tô, rapaz, meu Deus, não pode um negócio desse, quão diabólico é isso, né? E atendendo falou assim, por isso, ele falava desse jeito assim, e ele era famoso porque ele era caipira e por ser um caipirão, né, que não sabia nem ler, ele lê com muita dificuldade, as pessoas falam, olha, ele não sabe nem ler. Mas quando Deus toma a boca dele, ó, é coisa linda. Então, né, tem esse mito que roda essa seita, que é aquele culto à ignorância, né, Jean? Quanto mais o camarada for ignorante, mais Deus vai usar dele, Deus usa dele, é coisa linda e tal. E ele era famoso por isso. Aí no meio da pregação, da pregação, ele falando, por isso que é bom a gente andar na comunhão, ele falando, né? Tinha um rapaz que congregava aqui sempre com nós, ele é católico, ele falando. E ele parou de congregar com nós aqui. E um dia chamaram para fazer uma visita para ele. Eu cheguei na casa dele, estou resumindo aqui já. Eu cheguei na casa dele, e ele falou assim, seu Milton,
Eu posso até virar crente da sua igreja, se o senhor responder para mim. Eu estava no culto. Uma pergunta, eu tenho uma pergunta para te fazer. Pode fazer a pergunta. Responda para mim. Jesus era católico ou Jesus era crente? Eu fiquei na comunhão, né? E o senhor me deu a resposta. Responda para ele, meu servo. Jesus era católico e crente. Eu respondi para ele. Jesus era católico e crente. Mas como assim, senhor? Antes de batizar, ele era católico e depois de batizar, ele virou crente. Rapaz, a igreja... Aí, a hora que ele acabou de falar isso, o camarada falou, gostei da resposta, você é crente da sua igreja. Falando naquela agitação assim, a igreja lotada. Na eloquência. E o povo ferveu. E gente falando em língua, e gente dando glória, ele é crente daqui com nós, aquela coisa, e bah! Eu fiquei sentado no banco, eu falei, meu Deus do céu, que coisa diabólica é isso, cara? Ele falou, Jean, que Jesus era católico antes de batizar. Ele desceu no Jordão e saiu crente. O que ele está dizendo, Jean, é que Jesus era um pecador, idólatra, que arrependeu do seu catolicismo, se converteu nas águas do batismo e saiu uma nova criatura convertida, uma nova pessoa. Ou seja, esse cordeiro sem pecado não é mais sem pecado. Ele tem pecado, ele era um idólatra, que carregava no seu bojo toda a heresia do catolicismo, que foi necessário ele crer e se arrepender dos seus pecados, por isso batizado, e quando batizado ressuscita uma nova criatura. O batismo, como disse o Bruno, salva e salvou até Jesus. E sabe o que aconteceu, já? O povo falou em língua. Eu estava do lado do cooperador de jovem, eu falei, cara, você percebe? Ele também estava tá no mesmo compreendendo, nós estávamos aprendendo a palavra junto. Falei, você vê o que o diabo faz? O mesmo diabo que usa da boca de uma pessoa para falar uma heresia tão maligna quanto essa, é o mesmo adversário, é o mesmo diabo que usa e visita esse povo com uma emoção diabólica, terrena, carnal, animal, cara. Porque o povo está falando em língua, dizendo que é o Espírito Santo na boca deles falando em língua, depois de ouvirem que Jesus é católico, batizou, saiu das águas crente e convertido. Você entende, Jean? Então, quando eu vi aquela aberração, eu falei, mas espera aí, que dom de línguas é esse? Que visitação é essa? Que poder é essa? Que uma pessoa fala uma heresia que eu nunca vi na minha vida, eu nunca vi algo tão aberrante na minha vida, numa heresia tão profunda como essa, e esse Espírito Santo, isso é uma blasfêmia, tá, Jean? Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, entre aspas, visita o povo, confirmando aquilo que esse camarada acabou de dizer, que é totalmente antibíblico, herege, maligno. Você percebe, Jean? Então, a maioria dessas pessoas que você vê falando em língua e visitando, você vai ver por que elas estão falando em línguas, você vai ver por que elas estão sentindo a presença de Deus, é por algo profundamente diabólico. Eu nunca ouvi nada de um púlpito tão diabólico, e nem estou falando aqui que a CCB acredita que Jesus era católico. Isso é uma coisa da cabeça dele que nem a CCB concorda com isso, né? Mas o que eu estou dizendo é, a maioria desses movimentos de grande manifestação de línguas e emoções, você vai ver o que está por trás daquilo ali, é uma fala diabólica. É como se o Espírito Santo confirmasse no coração das pessoas aquela aberração que o camarada acabou de pregar. O Espírito Santo, ele é santo, ele não tem nada a ver com isso, e pelo contrário, um dos ministérios do Espírito Santo é apontar para Jesus Cristo, é apontar para o Cristo crucificado. Quer saber se é o Espírito Santo? Vê se ele aponta para Jesus Cristo, sabe, Jean? Então ali eu vi, cara, foi um dos últimos rompimentos, eu falei, peraí, todas as vezes que eu disse que Deus me visitou, que eu falei em língua, era o evangelho que estava sendo exposto? Era o ensino das escrituras que estava sendo falado?
Cara, isso está totalmente ligado às minhas emoções, sabe? A euforia do momento. Aí já o mais assustador, o cara se converteu. O cara se converteu ao quê, já? Ao que ele... A mensagem que ele ouviu é: Jesus era católico, idólatra, romano, batizou e virou crente. Puxa, que mensagem! Você crente da sua igreja. Jean, guardando as devidas proporções, 99% das conversões dentro dessa seita é em base, é através de mensagens que não tem nada a ver com a palavra da verdade. Você percebe? Ô, Fernando, um dia eu estava num culto aqui em Jacksonville e foi justamente na inauguração da igreja, quando veio um ancião de fora e contando a história da congregação, do Luiz Franciscon e tudo mais, né? Até gravei um áudio gigante. Eu falei, nossa, agora eu tenho a história da congregação. O bacana é que agora eu pude comparar, né? Comparar a história que um ancião dos Estados Unidos conta a respeito da congregação, aonde ela foi, onde viveu o Luiz Franciscon, e a gente hoje tem a oportunidade de ver o tanto que eles mentem descaradamente e é apartado da realidade, né? Mas nesse culto, ele pregava a passagem de Felipe Olu, que falava assim: hoje a gente sabe que muitos irmãos se batizam, mas não são convertidos. Hoje é o momento da conversão. Recebe a conversão em nome do Senhor Jesus. Recebe a conversão em nome do Senhor Jesus. Caraca, meu. Caraca. E aí, eu até conversando com a pessoa que eu levei, né? Foi comigo nessa inauguração. Ela falou: nossa, hoje eu fui convertido, hoje eu senti a presença de Deus, hoje eu fui convertido. Caraca, meu Deus. É um absurdo tão grande. Receba a conversão, já. Receba a conversão em nome do Senhor Jesus. Receba a conversão. Hoje muitos não são convertidos, nós sabemos, muitos se batizam, não são convertidos, mas hoje, em nome do Senhor Jesus, receba a conversão. E a igreja explodiu, todo mundo falando em língua, aquela coisa. E aí que tá, já, aí que tá. Aí os camaradas falam em língua. Foi, rapaz. Quanto que é o Espírito Santo num negócio desse? Eu fico assim, admirado de pessoas que estão conhecendo o Evangelho e que têm dificuldade. Ah, mas será que não é o Espírito Santo? Ai, Fernando, será que eu tenho medo de estar blasfemando? Cara, blasfemando é você atribuir ao Espírito Santo uma manifestação depois de uma mensagem nojenta dessa, velho. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E aí a pessoa que foi comigo voltou e maravilhada, porque estava com o espírito cheio, com a alma que Deus visitou, que enfim tinha convertido, que não entendia o que era conversão, mas agora sabe, então agora sentiu a presença de Deus, agora tem a certeza da conversão. E você pontuou uma coisa aí que é muito pertinente, a gente tem que meditar sobre isso, né? Você disse que quando você estava lendo a Bíblia e você vendo essas coisas, essas heresias acontecendo na igreja, e isso fazia, é claro, você pensar, né? Chega num momento que a gente tem que tomar uma decisão, porque não tem como seguir os dois caminhos, né, Fernando? Ou você vai ignorar a Sagrada Escritura, ou você vai ignorar a palavra de Deus e fazer vista grossa mesmo, ser omisso completo e seguir o que você está sentindo, né? As sensações, ou você vai abraçar a palavra de Deus e vai sair da congregação. Né? Não tem como você comungar, já não tem como você comungar com o negócio desse. O Filho de Deus não aceita. Essa é uma das características, irmão, de um discípulo de Cristo. Ele fala abertamente de Jesus Cristo, ele não aceita uma distorção dessa contra a igreja de Cristo, cara. Jamais. E o que me preocupa, hoje até estava fazendo um devocional ali, estava vendo em 1 Coríntios 10, 14, né? Sobre a idolatria e culto de demônio, sobre a ceia, né? A ceia do demônio, para a gente não pode beber o cálice do demônio, o cálice do Senhor, e a gente fica pensando, né? Eu fiquei refletindo, essas pessoas que estão vendo nós falar do Evangelho, conhecendo as Sagradas Escrituras, como será, né, nesse momento dessa Santa Ceia da congregação? Porque aquilo ali, a gente sabe que não é de Cristo, não é de Deus. Ali é um cálice do demônio, né? A forma que eles tratam a Santa Ceia, o jeito que eles fazem as pessoas participarem da Santa Ceia, e uma pessoa que conhece o Evangelho, qual é o perigo que essa pessoa que agora
está de posse das Sagradas Escrituras vai acostar ali numa igreja que não tem o evangelho. Não tem o E aí, Espírito. Jean, é aí que mora o perigo, porque essas pessoas que estão conhecendo a palavra e insistem em ficar dentro de uma seita, elas são as perigosas. Por quê? Porque ela vai ter que criar uma teoria que dê paz à sua consciência, ou que cale a voz da verdade que grita dentro do seu coração. E é nesses momentos que esses camaradas criam as heresias mais absurdas possível. Né? Por exemplo, coisa que você tem visto, que não precisa a exposição fiel do evangelho para ser salvo. É possível eu ser salvo através de alguma outra coisa que não seja o evangelho. Por que elas criaram isso? Ah, porque a minha mãe morreu e nunca ouviu o evangelho, ela nem sabia o que era o evangelho, mas era uma crente fiel na congregação. E ela está salva. Mas com base no que ela está salva? Só porque ela é tua mãe? Você quer inventar uma teologia para colocar a tua mãe no céu e essa teologia não está em consonância com a palavra de Deus? Entre a Bíblia e a tua mãe, você escolhe a tua mãe e quer colocar no céu a tua mãe ao contrário do que a Bíblia está nos dizendo? Esse camarada então começa a criar uma teoria contrária para encaixar os seus sentimentos. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo da mãe aqui, mas você pode colocar qualquer coisa. Eu quero defender a CCB. À luz das escrituras, não tem como você defender. O que você tem que fazer, então? Um malabarismo teológico. Puxa aqui, estica lá, abre aqui, quebra lá e tenta encaixar a CCB dentro da Bíblia. Mas a minha igreja local não é igual o Braz. A minha igreja, exatamente, o cara vai inventando. Ah, minha mãe não creu. Então vamos inventar alguma coisa. Que não, esse negócio de só ouvir o evangelho, isso aí é ortodoxia, isso aí tá errado. Tem outras maneiras também. A minha mãe um dia teve uma visão, mano. Visão não salva ninguém. A minha mãe foi uma pessoa que ajudou os pobres. Ajudar pobre não leva ninguém para o céu. Sabe? Então as pessoas começam, essas pessoas que conhecem o evangelho e querem defender o indefensável para tentar calar a voz da verdade, né? Essas são as mais perigosas, porque ela começa a desenvolver teoria totalmente contrária à palavra de Deus. E muita gente não preocupado com a verdade, mas se encaixar e ficar confortável na seita, eles aderem a esses movimentos. E é o que eu estava te falando. Vamos ver aqui as circulares, então, Jean? E eu lia isso e refletia como essas pessoas vão ter coragem de tomar a Santa Ceia nessa seita. Né? Enfim, vamos ler um pouco essa circular aí, porque refletir nisso causa tristeza, porque são... Né, é tão difícil, né, Fernando? Não tem como chamar de irmão porque não traz o evangelho de Jesus Cristo, né? Crê em outra coisa. Irmãos em Cristo não tem como, né? Somos irmãos por ser filhos de Adão, né? Mas a pessoa que não traz consigo o evangelho, infelizmente, não creu em Cristo, né, cara? Bom, hoje eu e o Fernando resolvemos trazer para você essas cartas aqui, justamente porque elas vêm de encontro com o tema que nós vemos debatendo aí ao longo das 2 últimas semanas, a respeito do liberalismo, do pós-modernismo e dessas questões filosóficas sobre as quais a sociedade tem se desenvolvido, né? Logo depois da Revolução Industrial, onde veio o Iluminismo, e a sociedade começou a se desenvolver. E então, nós vemos, né, e incrível, hoje nós temos mídia, né, e facilmente essas ideologias são implementadas na cabeça das pessoas através de filme, através de série, através do jornal, né, através das leis, até das próprias leis dos homens, né, eles conseguem colocar essas ideologias. Antigamente, se você olhar nas cartas paulíneas, né, de Paulo, você vai ver que ele combatia, né, os filósofos, falsos ensinos, porque antigamente não tinha internet, mas as filosofias sempre existiram, né? E aí as pessoas queriam permear o evangelho, contaminar o evangelho, contextualizar o evangelho com as filosofias, com as teorias humanas, né? Isso sempre foi na história da igreja.
Só que hoje nós vivemos em uma sociedade que as pessoas têm separado muito, né, a vida cristã da vida ordinária, da sua vida normal, né? Elas se preocupam em ser cristãs quando elas estão indo à igreja, a caminho da igreja, ou em ser cristãs quando ela encontra um irmão de fé, né? Quando encontra um irmão, aí ela transparece que é cristã. Mas quando ela não está nesses ambientes, ela é uma pessoa normal como qualquer outra, né? Digamos assim, ela separa, ela distingue a vida ordinária, sendo que o cristão não tem essa divisão, né? Nós somos crentes aonde quer que nós estivermos, né? Onde quer que nós estivermos, nós temos que ser apartados de situações que a palavra de Deus nos exorta, nos ensina e condena, né? E também nós devemos ser esses que condenam essas práticas, né? Olhando para essas situações, nós vemos que a congregação ela resolveu abordar essa temática para tentar, de alguma forma, proteger, né, a mocidade, principalmente, sendo que ela esquece que isso já entrou na igreja há muito tempo, né? Tanto é que a congregação ela chegou no contexto pentecostal e hoje ela se alimenta muito do neopentecostal, né? Hoje ela se alimenta muito de sensações, de sentir. O evangelho da congregação é totalmente baseado, como o Fernando bem pontuou aí, ninguém anuncia o evangelho na congregação sem contar obras. E toda vez que você vai ademoestar alguém da congregação, ele rejeita o evangelho e te conta uma obra. Ele sempre quer contar uma obra. Tudo que envolve a congregação cristã é baseada nos seus prodígios, milagres e maravilhas. Não tem base no evangelho. Supostos prodígios, né? Então, assim, não tem base no evangelho. Então, quando o Fernando trouxe essas manifestações de uma suposta efusão do Espírito Santo, as pessoas manifestando em línguas, né, abraçando a outra, chorando, não tem nada do evangelho, não tem nada de nada. Então não tem como você, olhando para as Sagradas Escrituras, querer de alguma forma validar isso, porque eles estão apartados da verdade justamente por causa desses prodígios. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Os prodígios são justamente para levar as pessoas a crerem na mentira, para crerem no engano, para se manterem longe da verdade. Então você vai levar a pregação da verdade, você vai levar o evangelho, a pessoa, não, mas na congregação... peraí, deixa eu te contar o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Eu estava viajando lá em Minas Gerais e perdi um calhamaço de documento. Aí vim congregar aqui no Paraná e Deus falou no meu coração ali na oração da comunhão: meu servo, fica tranquilo que eu vou resolver esse problema para você. Então eu vim aqui e aí o irmão começou a pregar a palavra que Deus ia ser comigo, que no final do culto ele ia resolver aquela questão. E você não é de ver que quando eu saí da igreja, aquele documento que eu perdi lá em Minas estava aqui no Paraná, na minha mão, tinha uma pessoa ali, falou: fulano, aqui os seus documentos. Como você vai falar que não tem Deus nessa igreja? Quer dizer, ele não está nem aí para a verdade, ele não está nem aí se tem evangelho. O que é evangelho? O que é graça? Não está nem aí para nada. Por quê? Porque tem obra. Então você vai ver as pessoas fazendo live, é ancião, filho de ancião, cooperador, eles gastam horas e horas e horas contando obra. Para quê? Para validar aquela instituição, para validar que ali tem Deus. O Elbert está citando aí sobre provavelmente o anticristo, né, o Jean? Anticristo, justamente. Segundo Tessalonicenses 2, é o anticristo, né? Que o nosso próprio Deus enviará a operação do erro, do engano, da sedução, depende da tradução das Sagradas Escrituras, Mateus 24, Mateus 7, pelos frutos vos conhecereis. Então, as Sagradas Escrituras, ela é muito clara com relação a essas manifestações. E uma preocupação da Bíblia, né, Jean? A preocupação da palavra de Deus em nos alertar a essas manifestações, né? Como isso atrai e conquista o coração das pessoas. E, claro, você disse muito claro, eles, em prol do prodígio, dos sinais, eles recusam a simplicidade do evangelho. Quando você vai falar do evangelho para ele, ele olha para você com desdém e fala: mas você não sentiu o que eu senti. Você não viveu. Peraí, eu vou te contar. Teve uma irmã que falou: eu vou passar a noite inteira, irmão Jean, te contando obra. Eu falei: meu irmão, o que importa é o evangelho.
É o testemunho de Cristo que importa. Sim, é o único que importa. É a única coisa que importa. Então, infelizmente, você vai ver, e isso é muito comum, essas lives tentando atrair as pessoas para ignorarem nós que estamos anunciando o evangelho. Por quê? Porque tem muito milagre, prodígio e maravilha. E é sobre essa anunciação que eles trazem almas para a congregação. Então, geralmente não tem anunciando o evangelho, não tem anunciando Jesus Cristo. É só contando obra, milagre, maravilha, e seduz as pessoas, não, eu vou para essa igreja, tanta obra assim, nossa, tanta coisa, eu quero experimentar isso. Ah, então vem, vai acontecer com você também, pode pedir para Deus o que você quiser, Deus vai te dar, eu tenho certeza que Deus vai te dar. E aí as pessoas vivem com base nisso. Mas enfim, né, vamos tentar chegar no tema da live, que eles trouxeram, né, e tentaram mostrar para a Irmandade para tomar cuidado que proteger os irmãos da congregação de falsos ensinos. Então, eles querem proteger os irmãos da congregação do mundo, das práticas mundanas, do comunismo, das agendas, né, que estão sendo implementadas, principalmente as agendas que visam destruir as famílias. Então, por isso, eles resolveram, nessa reunião ministerial, anexar, né, no site da congregação ali, anexar esses pontos para tentar proteger a Irmandade, a mocidade. Mostra aí, Fernandão, para a gente ler. Ajuda eu a achar qual que é aí, Jean. Os dois primeiros aí já começam a... Então, vou ler aqui. Primeiro, convívio social. É dever de todos os jovens que temem a Deus manterem-se fiéis, mesmo vivendo em uma sociedade que desconhece a graça de Deus, ou CCB. CCB. Devem se lembrar sempre que, abre aspas, ele vai citar Tiago 4,4. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por isso, aconselhamos os jovens a que procurem manter bom relacionamento com as pessoas sem comprometerem o seu testemunho, conservando em si mesmo o bom cheiro de Cristo em todos os atos da sua vida. Ponto, Jean. Pois é, né, meu irmão? Eu estava tentando procurar aqui, acho que é em Coríntios que está uma passagem que fala sobre nós estamos no mundo, somos do mundo, mas não tem como tirar nós do mundo, né? Nós estamos aqui. E nós estamos aqui para quê? Para anunciar o evangelho, para anunciar Jesus Cristo. Então, como que eu vou me apartar dessa sociedade, sendo que eu tenho que levar a luz para essa sociedade, né? Eu tenho que levar a palavra da verdade, eu tenho que levar o evangelho, né? E outra coisa que eles pontuam e eles negam ao mesmo tempo, né? Fica essa mensagem subliminar. Eu não estou falando que a graça é a congregação cristã. É a graça de Deus que eu estou falando, é da graça de Deus. Mas a gente sabe quem que desconhece a graça de Deus, né? A maioria que não é da congregação cristã. Sim, exatamente. É o povo do mundo. O povo do mundo é quem não é da congregação cristã, quem não conhece a graça de Deus. Exatamente. Então, assim, por exemplo, se eu estudo numa faculdade e o jovem se relaciona ali comigo, né? Então, esse ensinamento vai dar um lembrete para ele, ó, cuidado você andar com o Fernando, né? Porque ele desconhece a graça de Deus. Eu já conheci a graça, né? Eu vivi 30 anos na graça, né, Jean? Mas se pega um camarada aí que ele é um reformado desde sempre, né? Então, o conselho para ele está aqui subliminarmente, cuidado com esse rapaz, porque ele desconhece a graça de Deus. Ué, mas ele é cristão? Não, mas ele desconhece a graça de Deus. Quem é a graça de Deus? A CCB. Então, aqui tudo é voltado à CCB. Quem vê de fora, até teve o irmão colocou, quem olha para isso aqui fala, nossa, que igreja séria. Né? Mas para mim, para o Jean e para vocês que sabem o que é CCB, vocês sabem o que ele está dizendo aqui de fato. É dever de todos os jovens que temem a Deus manterem-se fiéis. Fiéis a quem? Ao quê? A CCB. A CCB. Tá? Porque se a partir do momento esse jovem começa a andar comigo e eu começo a mostrar para ele
a palavra de Deus, o evangelho, as doutrinas cristãs, e esse camarada começa a se esfriar com relação a CCB, essa pessoa vai dizer o quê? Irmão, cuidado, você tem que se manter fiel. Fiel ao quê? Fiel aos dogmas da CCB. Agora, veja, já nós vamos chegar ali na parte que eles vão combater o comunismo. Gente, quem mais dá suporte ao comunismo é essa seita. Porque uma vez que você relativiza a Bíblia como palavra de Deus, é exatamente nesse buraco que o comunismo vai entrar. Toda a força do comunismo, toda a força do mundanismo na igreja, no meio dos cristãos, é porque, em algum momento, nós relativizamos a Bíblia como palavra de Deus. A partir do momento que essa seita disse que a CCB crê que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu abri porta para toda sorte de mundanismo, de ismo, de islamismo, de comunismo. Por que as pessoas dentro da sua igreja são feministas? Boa parte das mulheres dessa seita são feministas. E não suportam ouvir vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Porque Paulo é um machista. Mas quem te deu autoridade para falar que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é um machista? Quem te deu? Vocês mesmos. Ao dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Se contém, eu posso olhar para essa fala de Paulo e falar, isso não é inspirado. Isso aqui é um Paulo que vivia numa cultura totalmente machista e isso influenciou a sua escrita, não é Deus falando. Então, eu sou contra esse escrito de Paulo. Quem combate o mundanismo, o comunismo, seja qualquer ismo, é a autoridade final, suprema das escrituras. Agora vocês ficam aí cuidando desses efeitos... Cuidando desses efeitos, sendo que vocês abriram a torneira da causa. Se vocês hoje ficam enxugando o piso molhado, é porque vocês mesmos abriram a torneira do liberalismo teológico. Sabe? Então, quem dá o suporte, por que esse jovem teu, por que o jovem dessa seita não consegue permanecer fiéis dentro de uma faculdade? Por que vocês querem criar quase um monastério para prender esse jovem dentro dos seus monastérios? Porque eles não têm capacidade de lidar com o ateísmo. Eles não conhecem o evangelho. Eles não conhecem a palavra de Deus. É meia dúzia de palavras que o professor fala contra a fé cristã, ele balançou. A fé dele foi abalada. Por quê? Por que foi abalada? Porque eles não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus. E por que não tem? Porque vocês, como seita, tirou a Bíblia da mão deles. Vocês fizeram eles viverem por emoção. E quando chega na faculdade, lá não tem emoção. Lá é guerra, velho. É olho na cara do ateu e conversa com o ateu sem língua, sem ura-lamanaia, salamaná. Não tem nada disso. Ali você vai ver o que o mundo está ensinando. E sem a emoção... Ele não tem Bíblia. E agora, sem emoção, o que ele tem? Não tem nada. Eles vão rodar. Entra na faculdade e roda. Vai para tudo a sorte de ismo. Feminismo, comunismo, socialismo, islamismo, ateísmo e por aí vai. Fernando, esse tópico 2 aí, ó. Os jovens universitários devem procurar por outros jovens crentes que também estudem na mesma instituição. Mantêm-se unidos na fé comum. Deve haver sempre um esforço para a mútua cooperação, sendo recomendável comunicar. Olha só, o cooperador de jovens, coitado, não tem nem conhecimento bíblico, não tem nem experiência de nada. Comunicar ao cooperador de jovens e menores que poderá instruí-los quanto à possibilidade de reuniões e diálogo de aconselhamento sobre a doutrina cristã. Mas a gente sabe que a doutrina aqui que eles estão falando é da congregação cristã. Da CCB. Muitas são as obras que Deus tem feito entre esses jovens. Fecha essa tela, Fernando, porque senão... O que tem a ver, cara? Fecha essa tela aqui, porque só coloca ela quando a gente for ler e fecha, senão vai dar strike para você. Agora, sim, uma não coisa... Que já? Uma coisa... Não o que você falou? Senão você toma strike, né? Porque fica exibindo o conteúdo da congregação. Então só põe a gente ler e fecha, para evitar fadiga aí, porque senão você pode perder o vídeo aí. Tá. Então, o que nós estamos chamando a atenção aqui? Nós estamos tratando um tema que já permeia o cristianismo há séculos. Então, essa contaminação no cristianismo vem há séculos. Só que agora, né, de uma hora para outra, a congregação cristã resolveu se preocupar
Só que agora que ela resolveu se preocupar, ela já está cheia de mundanismo. Então, como que ela acha? Ela acha que ela vai preparar os jovens dela contra o ensino mundano, sendo que os jovens dela não conhecem o evangelho. Eles não conhecem as Sagradas Escrituras. A única coisa que eles conhecem é a doutrina da congregação cristã. Então, a preocupação desses alertas é justamente para preservar na mente desses jovens a doutrina da congregação cristã. Então, é comum, por exemplo, você ver numa sala de aula professores falando contra Jesus Cristo, falando contra o cristianismo, falando contra a história da igreja. Tudo isso, a pessoa passa entorpecida. Não faz efeito nenhum. Mas vai um professor desse falar que a seita da congregação cristã é maligna. Pronto. Cadeira vai voar, o caboclo vai levantar lá, vai falar: o que você está falando, seu herege? Você é um herege, cala essa boca, professor de merda, né? Se falar da instituição, eles vão estar ávidos a defender a instituição. Mas se falar do cristianismo, para eles, está tranquilo. Então, igual o Márcio falou, eles não têm munição nenhuma para defender a Bíblia e nem o Cristo da Bíblia. Então, o problema não é isolar esses jovens, igual a congregação quer fazer. Não é isolar esses jovens, mas sim preparar esses jovens para poder, quando eles estiverem em contato com esses ensinos perniciosos, eles vão rejeitar esse ensino, vão condenar e ainda tem uma porta aberta para pregar o evangelho. Olha só que maravilha. Ser luz. É uma porta perfeita para ele pregar o evangelho. Ele vai falar: não, isso aí tá errado, porque a palavra de Deus ensina dessa forma, né? Mas o que acontece hoje? Infelizmente, uma igreja que não traz o evangelho de Jesus Cristo, ela não educa os seus filhos e nem prepara eles para esse mundo. Hoje você vê a criança, o que acontece? Os pais dão um celular para a criança. Pá. Nos desenhos já estão mensagem subliminar ali, trazendo pares homoafetivos, né? 2 pais, 2 mães, igual a propaganda do Burger King, né? 2 pais, 2 mães, uma criança, né? 2 mães e uma criança. É o novo estereótipo de família, tá tudo normal. E esse tipo de mensagem, ele já é transmitido para as crianças desde os desenhos animados. Então, se o pai não tem a percepção de educar o seu filho em casa, expô-lo às verdades de Deus, das Sagradas Escrituras, essa criança facilmente vai ser capturada por essas ideologias malignas que estão enfraquecendo o evangelho, que destruiu a Europa, que enfraqueceu aqui nos Estados Unidos, e no Brasil já está plantado. Já está plantado. Então é muito comum você ver, igual você falou bem, o feminismo. A congregação cristã está cheia de feminismo. A congregação cristã está cheia de misticismo. A congregação está cheia de tudo quanto é coisa. Então, eles estão preocupados em preservar o ensino dela, a doutrina dela, a instituição. Então, a única coisa que os membros da congregação são treinados, e agora ainda imputaram a eles uma suposta omissão para defender a instituição. Não é o cristianismo. Eles usam a mensagem do cristianismo, mas o que você vê membro da congregação defender é unicamente o falso ensino que ela propaga, né, Fernando? Perfeito, né? Vou colocar aqui como eles são mentirosos, né, Jean? Que canalice, eu fico admirado com isso. Olha que eles vão dizer aqui: os jovens universitários devem procurar por outros crentes, que, lógico, é um membro da CCB, que estude na mesma instituição e manter-se unidos na fé comum. Fé comum é a mesma igreja, o que eles acreditam, né? Nossa, já está um vento aqui, que só Deus. Deve haver sempre um esforço para a mútua cooperação, sendo recomendável comunicar com o cooperador de jovens e menores, que poderá instruí-los quanto à possibilidade de reuniões para diálogo e aconselhamento sobre a doutrina cristã. Muitos são as obras que Deus tem feito a esse jovem. É uma frase aqui que eu não entendi porque ela está aqui, mas tudo bem. O que eu quero dizer, Jean, quantos camaradas que eu trouxe aqui no canal que era cooperador de jovem, que queria exatamente colocar as doutrinas cristãs
que queria colocar as doutrinas cristãs e usava os cultos de jovem para pregar a doutrina cristã, como o Felipe da Fana em Curitiba, como o Jamilson de Londrina, como o Joel, como o Flávio de Minas Gerais, como o Joel do Rio Grande do Sul e vários outros aqui em Campinas e tantos outros lugares, queriam usar a reunião para falar da doutrina cristã. Todos eles tiveram algo em comum. Os anciãos chamaram ele e falou: para de pregar, isso não é assunto para vocês. Isso é assunto para nós, ancião. Vocês têm que pregar alegria para o povo. Olha. Ou seja, doutrina cristã não alegra ninguém. Vocês têm que pregar alegria para o povo. Mentiroso, cara. Esses caras são descaradamente mentirosos. E o mais engraçado, Jean, é que isso que eles escrevem no papel não tem nada a ver com a realidade, cara. Você olha aqui no papel, você fala: nossa, como eles são preocupados com os jovens. Eles não estão nem aí para a doutrina bíblica, eles não estão nem aí para a vida cristã desse jovem. O que eles não querem é que fiquem sabendo que esse jovem fornicou e agora não pode ser mais aceito, e jovem sai da igreja sem liberdade, isso afeta toda a família, você perde uma família inteira em coletas, às vezes pessoas influentes, e gera um rombo muito grande. Você está entendendo? É igual o governo, que não quer que você se acidenta. Mas não é que ele está preocupado com a sua integridade física. O que ele está preocupado é que toda vez que acontece um acidente, vai ter que sair dinheiro dos cofres públicos para abastecer essa ambulância, para pagar o salário do mês. Mas ele não está preocupado se você teve um traumatismo craniano, ou seja lá o que for. Não, a preocupação é que esse dinheiro sai do contribuinte. Né? A CCB é a mesma coisa, eles não estão preocupados com a doutrina cristã. A minha preocupação é que você, sei lá, chega na universidade e abandone a igreja. E se abandona a igreja, abala a família, diminui a coleta, ou seja lá o que for. Ah, não, Fernando, eles estão preocupados com a doutrina cristã, com a doutrina... Mentira! Que dia que eles reuniram esse jovem para dar um estudo de teologia? Que dia que eles prepararam esses jovens para enfrentar o ateísmo? Qual o fundamento que esse jovem da CCB tem para enfrentar o comunismo? Quais são os argumentos na palavra de Deus para combater a missão integral? São muito cara de pau já. Muito vagabundo, mentiroso, rapaz. É uma hipocrisia descarada, né? Pública. Uma hipocrisia pública. E ainda vem as pessoas só o gado não consegue enxergar isso. Só o gado CCB que não consegue enxergar isso, cara. Peraí, já pode falar aí, né? E quando foi, igual você bem colocou, quando foi que um cooperador de jovens teve a oportunidade, de fato, de tratar desses assuntos sem sofrer perseguição? Nunca aconteceu. Quando o coitado do cooperador de jovens quer anunciar o evangelho, é assunto pesado para os moleques, para a juventude, é assunto pesado para eles. Então, igual o Fernando bem colocou, eles são proibidos, limitados. E quando tem uns que ainda ficam, que a gente sabe que tem uns, eles pregam o evangelho subliminar. O evangelho fragmentado não tem efeito, meu irmão. Não vai preparar ninguém, não vai resolver o problema, não. Essas pessoas vão chegar na escola e ouvir falar disso. E você acha que... Né, é muita hipocrisia, né? Muito, cara. São muito, é igual aquele, até o menino aqui nos comentários falando do amor da congregação, que é o amor. Cara, eu gostei daquele vídeo que aquele cooperador fez lá, o Gerge da Síria, né? Ele colocou uma publicação do Marsola pregando, vai atrás do pobre, e não sei o quê, do necessitado. Você fala ai, que obra linda. Nunca deram R$1 para a Síria, que vieram a público pedir por sustento, por comida. Por comida. Cara, então você olha para esses. Você olha para a CCB no papel, cara, não venha falar para mim da CCB do papel. Essa CCB do papel não tem absolutamente nada a ver com a CCB da realidade. Aí fala do jovem, estamos preocupados com o jovem, vamos exortar ao jovem. Vai. Vai lá ver. Conversa com o jovem, que dia que eles tiveram uma instrução bíblica desses camaradas que diz amar e estão preocupados com o comunismo. Quando esses jovens se reúnem é para fazer tocata, é para buscar revelação, para ficar profetizando e para fazer cantar hino avulso, Jean. Você já viu o hino avulso, que é a expressão do coração dos jovens da CCB?
que eles mesmos produzem, anjo do amor, anjo menino, o anjo do violão da corda dourada. Ô Jean, quando eles expressam as suas teologias, nós teríamos que fazer live, Jean, só para falar sobre os hinos avulsos e pegar as letras desses hinos avulsos, que são compostos por esse jovem que expressa o que está no coração dele. Que coisa maligna, horrível e nojenta é aquilo. E como você bem disse, quando eles se reúnem, é para isso, é para cantar a Deus. Que Deus? É para louvar a Deus, o louvor a Deus? Com base no que se diz que isso é um louvor a Deus? Você entende? As orações. Vamos ver as orações que eles passam de madrugada. O que eles aprontam dentro dessa sala? E isso eu estou falando dos espirituais. Sem contar a outra ala, que aí a coisa fede de vez. Justamente. E a outra ala que a gente tem é justamente essa questão do esquerdismo, né? Porque você vê o feminismo crescendo na congregação e você também vê a ala homossexual, né? Tem até grupo, os caras criaram um grupo no Facebook, né? O grupo dos homossexuais, grupo privado, eles fazem, né, questão de estar ali, questão de que entre eles continuar fazendo as orações, né, de que nós não vamos, né? Vamos colocar a tecla SAP aqui, esses movimentos de orações entre eles ali, né, para trocar carícias afetivas, vamos colocar assim, e continua dentro da instituição. Por quê? Porque para eles, Deus está validando tudo isso. Por que Deus está validando tudo isso, Fernando? Porque ele sente a presença. Ele fala em línguas, mesmo fazendo tudo que ele faz, né, da parede para fora. Infelizmente é o que a gente vê. E outra coisa que você bem pontuou também, a gente vê hoje, é muito comum as pessoas virem conversar conosco que ainda estão na congregação. Você falou que é a questão dos universitários que pecam, né? Que pecam de morte e acaba perdendo aquela família de contribuintes. Mas hoje está muito comum, por causa das sensações e por causa das palavras que falam na vida das pessoas, está muito comum eles fornicarem, não contarem nada para ninguém e ficar tranquilo ali porque Deus falou com ele e porque ele sentiu a presença, né? Não vou falar que é a presença de Deus, porque não era. Sentiu a presença, então, quer dizer, fez vista grossa, eu estou perdoado, tá tudo bem, Deus perdoou. Aí ele fica, tipo, uma semana sem sexo, 2, mas 1 hora de novo, né? Porque já experimentou, gostou, vai lá de novo, cai, aí vem chorando para a igreja, contristado, mas aí fala em línguas. Aí, quer dizer, essa experiência valida a mentira. É isso que eles não percebem. A experiência valida a mentira. E o que eu fico triste, eu vou falar aqui com pesar, é que algumas pessoas nos procuram para usar Jesus Cristo para de alguma forma, ele ter a consciência dele tranquila pelo pecado que ele está cometendo e para ele ficar nessa seita. Ele quer um perdão, ele quer descobrir que de alguma forma Deus perdoa mesmo, Cristo perdoa, para ele ficar na seita. É lamentável. Sabe, eu fico até, Fernando, sem ter como aconselhar. Tem hora que eu chego no meu limite. Eu falo, Senhor, eu não tenho condição. As pessoas estão querendo usar o Senhor para permanecer nessa Babilônia. Vai procurar uma igreja cristã. A primeira coisa que eu falo, você quer um perdão de Cristo? Sai da CCB. Vai para a igreja cristã. O melhor conselho que eu posso te dar, sai da CCB. Eu nem vou anunciar o evangelho para você, não. Você sabe que você está fazendo errado. Porque enquanto você vê essa igreja, você estiver em contato com essa igreja inimigo de Deus, você não cresce no conhecimento da palavra, cara. Não tem como, já. Não tem como você, ser cristão, crescer no conhecimento da verdade e da graça dentro de uma seita que prega exatamente o oposto, como nós vemos aqui nos cultos online que nós temos aqui, né? Que prega o oposto. Aí você vê, eu vejo aqui tá o Gabriel Franco aqui numa discussão. Cara, é muito interessante, cara. Você vê, eu não duvido que ele é uma pessoa que tenha conhecimento bíblico. Mas, Jean, olha, a primeira conversa, e é bom usar isso aqui para a gente falar sobre isso. Aonde você está aprendendo a interpretar? Como você aprendeu o que você aprendeu? Eu aprendi com Deus orando. Tá.
Mas espera aí. Deus falou com você em particular como interpretar a Bíblia? Você orou e Deus falou com você em particular? Porque é exatamente o oposto do que Deus fala, do que Deus ensina. Quando o apóstolo Paulo falou que alguém ia te ensinar, e Deus separou membros na igreja, mestres, apóstolos, doutores, é para quê, Jean? É para te ensinar. Paulo não falou assim, ó, vai, ore, você vai aprender a interpretar a Bíblia, você vai aprender as doutrinas cristãs. Não, eu vou colocar gentes no corpo de Cristo, doutores, mestres, e essas pessoas vão te ensinar. Você está entendendo? O conhecimento, isso aqui é maravilhoso, porque se você não está junto com a igreja de Cristo, ou seja, na comunhão desses irmãos que creram em Cristo, você não está tendo crescimento nenhum. Porque o crescimento na graça e no conhecimento vem através da oração? Sim. Vem através da leitura da Bíblia? Sim. Mas é só isso? Não. É estando inserido no corpo da igreja, sendo um membro do outro, exortando-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, o que não acontece dentro de uma seita. Porque se você não tem o evangelho e não tem a pregação da verdade, como estão exortando uns aos outros, se nem eles conhecem a Bíblia? Você percebe, Jean? Então, gente, está dentro de uma igreja bíblica é o começo da conversa. Agora, eu estou numa seita, mas estou crescendo em conhecimento. Bom, então você está ignorando a Bíblia, porque a Bíblia diz exatamente o oposto. O crescimento na graça é junto com os membros de Cristo, é crescendo todo o corpo junto, toda célula, toda medula ligado um no outro e todos crescendo de uma só vez. Aí o Gabriel vai dizer, então qual igreja eu vou? Ele só cita seita. Citou catolicismo, citou adventismo, vai citar mormismo, só cita seita. Cara, é trevas, velho, não consegue enxergar. Entende, Jean? Então, esse negócio, eu entro no meu quarto, eu oro e leio a Bíblia e tenho crescimento. Olha, a Bíblia diz exatamente o oposto. O crescimento é junto com a igreja. É aprendendo de doutores e mestres que o Senhor colocou na igreja. É um ajudando o outro e todos crescendo junto. Você entende? E aí é muito engraçado que a pessoa fala, é a mesma coisa que você falar assim, eu estou aprendendo sobre constelação. Sério, você está lendo Galileu Galilei? Não, eu não leio nada. Eu comecei uma investigação a partir de mim mesmo. Mas espera aí, nós temos uma história de pessoas investigando, olhando, experimentando, fazendo teste. Você vai ignorar tudo isso e vai começar do zero? Aí daqui 60 anos ele vai falar, nossa, gente, descobri que a Terra gira em torno do Sol. Mas você gastou 60 anos para isso? Galileu Galilei falou isso há 600 anos atrás. Você entende, já? Então essas pessoas, quando elas chegam numa conclusão, eu vejo pessoas desigrejadas nisso, ela chega numa conclusão assim, quando acerta, nossa, irmão, eu descobri isso. Mas a igreja sempre creu nisso. Por que ela demora tanto tempo para chegar nisso? Porque ela ignora toda a história da igreja, na qual o Espírito Santo vem trabalhando. Então, é de um orgulho, é de um farisaísmo profundo, você fala, não, eu não preciso de ninguém, é Deus que fala comigo. Como assim? Não é Deus. Quem que é o teu professor? É Deus que ensina. Eu não sigo ninguém, eu sigo a Deus. Mas como assim? Deus não deu para a sua igreja? Claro que nós seguimos a Deus. Em última instância, é Deus que nós seguimos. Mas espera aí, não foi Deus que colocou um para mestre? Não foi o mesmo Deus que colocou outro para doutores? Não foi o mesmo Deus que colocou outros? Agora você ignora tudo isso que Deus colocou na igreja? Não, meu negócio é com Deus. Cara, parabéns, cara. Você é um tremendo mala. É isso que você é. Sem contar que a submissão à palavra e à vontade de Deus, não existe nada, né? Humildade, zero. É uma pessoa... Arrogância é sempre ali. Soberba né? Exatamente. Sempre isso. Para você ter noção, eu acho que ontem eu estava escutando uma pregação do Spurgeon, 1881, ele falando... Irene, deixa eu sentar você. Espera aí. Deixa eu bloquear a irmã Irene. Vai, assistir culto online, Irene. Tchau, obrigado. Vai, continua já. Uma pregação do Spurgeon, se não me engano, de 1887. 1887. Vou repetir de novo. 1887. Se não me engano, é do Spurgeon. Ele falava a pregação sobre a igreja de Laodiceia,
Uhum. E ele falando justamente a mesma coisa que a gente está convivendo hoje, sobre as filosofias entrando na igreja, as igrejas se esfriando, se preocupando mais com o lado financeiro, né, esquecendo a doutrina de Cristo, né, procurando melhor administrar do que... Eu falei, meu Deus do céu, que é isso, rapaz? Jean, você viu aí a Débora falando o que significa seita? E onde não tem onde não tem a crença em Cristo, não entendi ainda por que a CCB é considerado seita. Vamos colocar alguns vídeos aqui, por que a CCB é considerado seita? Pode ser, já? Claro, of course. Of course. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar alguns áudios aqui, para vocês entenderem por que a CCB é seita. Em Hebreus, que a morte durou desde Adão até Moisés. Em Moisés, porque a lei veio, e quem guardasse a lei, pois a lei era santa, pura e boa, e quem guardasse a lei, fazendo a vontade de Deus, seria salvo pela lei. Jean, ele diz que quem guardasse a lei seria salvo pela lei. Já tem mais. Essa é um dos motivos porque a CCB é uma seita. Nunca houve possibilidade de salvação pela lei. A salvação sempre foi pela graça. Sempre. Mediante a fé naquele que viria. Tanto os do Novo Testamento quanto os do Velho Testamento são salvos pela fé em Jesus. Nós olhamos a um Jesus que veio e cremos e por isso somos salvos. Os do Velho Testamento olhavam para um Salvador que viria, creram e por isso foram salvos. CCB é uma seita porque diz que a salvação pode ser pela lei. Se pode ser pela lei, não precisava Cristo vir, deixasse a lei. Seita por isso. Mas só isso? Não, tem mais. Vamos lá. Que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Outro motivo. Nós não falamos isso. O teu presidente aqui, ó. Nós não falamos isso. Na minha igreja nunca se falou isso. 40 anos. Aqui, ó, o teu papo aqui, ó. CCB não é uma religião. CCB é a graça de Deus. Eu desconheço uma seita falar uma tranqueira tão profunda como essa. Limitar a graça de Deus a uma denominaçãozinha que nasceu em 1910. A graça de Deus é Deus enviando o seu filho para morrer em nosso lugar e vocês dizer que uma seita dessa é a graça de Deus. Por que ela é uma seita? Será? Oh, que dó! Por que será que ela é uma seita? Por que será? Vamos lá. Nesta graça estamos no terreno. Olha lá. A graça é um terreno, gente. Não temos ainda o domínio da posse desse terreno, mas temos o direito. Então já temos um documento, uma escritura, que é o direito de posse. Não é definitivo, porque podemos perder. E só perdemos se deixar de cumprir com a nossa obrigação de pagar. Não é assim, a pessoa compra um terreno, assina uma escritura de transferência, mas não é de domínio ainda, não é definitivo. Ele tem só direito de explorar aquele terreno. Então ele paga, ele deu a entrada, agora está pagando todo mês aquela prestação. Se ele deixar de pagar, passa um mês, 2, 3, geralmente depois de 3 prestações em atraso, ele começa a receber cobrança. E depois das cobranças pode haver uma execução e ele pode perder o seu direito de posse. Então ele perde o terreno com tudo que tem. Se já tinha construído uma casa, perde a casa e perde tudo. Não é assim? Não Pois é assim. espiritualmente nós que fomos predestinados também fizemos uma aquisição. Compramos. Olha aí, Zé. Nós que fomos predestinados também compramos. Olha lá, compramos Um terreninho. um terreninho. Compara a graça de Deus a um terreninho que foi comprado, tá? Aí continua. Está escondido na graça do Filho de Deus. Já não entendi mais nada. Comprou um terreninho e esse terreninho está escondido na graça de Deus. Já para mim, a minha hermenêutica chega até aqui, eu não consigo entender mais. Continua. As riquezas celestiais. Mas não é coisa que se acha assim na flor da terra, não.
Aí também não acha, não, tá? Você tem que cavar, ó. Você vai ver aqui, ó. Além de comprar, depois você tem que cavar. É um negócio, não é para qualquer um, não. Já não é para nós, não. Buscar. Tem que cavar porque estava escondido. Tem que garimpar. Glória ao nome do Senhor. Que a mocidade fez. Interessante. É muita heresia. Então ele está dizendo que a graça de Deus é um terreno que você compra. Depois que compra, você tem o direito de garimpar, mas você tem que pagar. É igual uma prestação. Você paga. Deu 3 meses, poxa vida, não pagou. Esse pagar é com as tuas obras, você faz. Não pagou, vão vir, vão tomar. Estava conversando com um amigo meu, ele falou, Fernando, mas nem no mundo aqui é assim, né? Não existe negócio de não pagar 3 meses e eles vêm tomar casa com tudo em cima. Nem aqui embaixo é assim. Outro sinônimo de seita. A Bíblia não é a autoridade da igreja. Vamos lá. Claro, querido, que nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro da salvação, é o endereço da vida eterna, são as Sagradas Escrituras, é um livro santo, não tem dúvida nenhuma. Porém, irmão, dizer, cremos que toda a Bíblia é a infalível palavra de Deus, é porque nós não conhecemos, então, a própria Escritura que estamos falando dela. Porque Deus fala em Jó 42, no verso 7, ele diz assim, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto. Então quer dizer que tem coisas em Jó que Deus reprova. Em 38 de Jó também, Deus torna a reprovar de novo, dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E está escrito aqui em Jó, a fala desses que Deus está repreendendo. Então, irmão, é isto que eu gostaria que o irmão, mais companheiro seu, dissesse o que entende por isso aí. Apenas isso. Agora, o todo da Bíblia, o conteúdo, vamos dizer, praticamente 99% é a palavra de Deus, sem dúvida. Agora, Deus reprovando o que está escrito no livro, entende? Chamado Bíblia, tá aí nesses pontos para o irmão considerar. Tá bem? Aí já. Seita maligna. Não, 99% que isso, 99%, mas tem aquele 1%, como diz, aquele 1%, pode ser, o que é 1%? Pode ser o que você quiser. Pode ser aonde eu quiser, né? Onde eu quiser. Porque aí, se eu transformo a pregação em palavra de Deus, e aí aquele outro falou que Deus vai cumprir o desejo do meu coração, rapaz, eu tô no paraíso. Essa é boa, tem também essa. Ô, Jean, aí você viu que nós colocamos a trindade maligna da CCB, ó, Marsola, Salvador e o... Hélio Bianco. Hélio, a trindade aí. Você fala, é coisa de um. Não, nós não pensamos. Não, nós colocamos a trindade que comanda vocês. É isso aqui, ó. Vamos lá. Sua igreja, tenha em mente, a sua igreja não é igreja local. A sua igreja não é independente. Qual que é o nome da sua igreja? Congregação Cristã. Ela está sujeita aos ensinamentos e à doutrina que eles decidiram. Por isso que nós estamos mostrando. Vai lá, Jean. Os irmãos sabem que as agremiações, as instituições, as religiões, as organizações... Não é essa não que eu quero. Essa aqui, ó. Mas vem vindo uma multidão aí. As multidão das igrejas, a multidão dos que crerem, as multidão das internet. Então é uma musiquinha para você falar em língua depois da heresia, já. Fica na comunhão. A multidão do culto online, milhões, tantos mil mais, todos crendo. E agora você vai ouvir a palavra de Deus. Aonde é? Vou pegar no portal tal da igreja e ouve. E quando acaba de ouvir, hoje eu ouvi a palavra. Por que é a palavra de Deus? Porque crê que é a palavra de Deus.
Se não crê que é a palavra de Deus, é uma exortação. Se não crê que é a palavra de Deus, é uma explicação da Escritura. Se não crê que é a palavra de Deus, não tem milagre. Mas se crê que é a palavra de Deus, tem cura, tem milagre, tem obra, tem conversão, tem libertação de droga. A fé transforma. A fé transforma a pregação em palavra de Deus. Tá endemoniado para lá. Você vê aí, Jean? Por que a congregação é uma seita? Ai, por que será, gente? Só porque ele está dizendo que é você que transforma a pregação em palavra de Deus? Ou seja, a palavra de Deus não existe. Mas se você vê alguém pregando e você crê, então aquilo é palavra de Deus. O que a Bíblia diz, Jean? Exatamente o oposto. A fé, ela nasce, a fé, ela brota depois do que, Jean? De ouvir a palavra de Deus. Primeiro é a palavra de Deus, e a palavra de Deus que produz fé. Não é a fé que transforma uma pregação em palavra de Deus. Eles dizem isso, Jean, essa frase desse camarada, levada às últimas consequências, você destrói o cristianismo. Por isso que eu digo, a CCB não é uma seita qualquer, ela é inimiga frontal do cristianismo. Se o Brasil se converter a essa seita, acabou o cristianismo, acabou a Bíblia, acabou tudo, só tem o misticismo, as emoções e as aberrações que esses homens pregam culto após culto. E vem gente aqui defender um negócio desse. Meu querido, aqui não passarão, como diz os comunas. E o que as pessoas têm que entender que esse ensino maligno, ele é multiplicado e potencializado. Porque cada um dos irmãos, igual tá esse irmãozinho aí falando que lê, busca de Deus sozinho, isso é o ensino que a congregação trouxe. Então, cada um tem a sua experiência. Exatamente. O caboclo tem o seu sonho, a sua revelação, Deus mostrando para um, Deus mostra para todos, para cada um ele vai mostrar uma coisa diferente. Exatamente. E aí, como é que você vai saber o que é de Deus? Mas o que é meu é de Deus. Eu acho que o que ele falou ali, mas para mim, perfeito, rapaz, já bem lembrado. Eu me consagro, eu jejuo, rapaz. Comigo foi Deus mesmo, Deus purinho que falou. Tinha uns profetas que falavam assim: Deus nunca mentiu para mim. Nossa, não, lógico. Imagina, para você. Então, essa independência, né? Aí não tem as Sagradas Escrituras para ferir. Como é que eu vou falar que esse caboclo é mentiroso? Como é que eu vou saber o que ele está falando é verdade ou não é? Porque nós temos a Bíblia. Mas a Bíblia é 99% certa. Não é assim, né? Então, tem uma parte aí que... Tem uma parte ali que... Uma parte. Cuidado. Então, é nessa parte que se transforma. E você vê isso, né? Você vê isso nas pessoas. Você vê os comentários de um CCB, e eu não duvido que o menino aqui lê a Bíblia e olha, eu não duvido. Mas a hora que ele abre a boca ou dedilha aqui para escrever, você fala, meu Deus, cara, nada é mais tão longe do cristianismo quanto o que esse menino está falando. Como assim? Eu dobro o joelho e Deus me fala comigo como que eu devo interpretar a Bíblia. Não é assim. Nunca foi assim. É a igreja de Cristo que cresce. Se Jesus ensinava, e todas as passagens que você vai ver, Jesus ensinava. Sempre Jesus ensinava. E depois ele vai dizer o que para os discípulos? Ide e fazei discípulo. E ensine. O que eu passei para vocês, eu quero que vocês sejam minha testemunha. Opa, o que é testemunha? Continue dizendo o que eu estou dizendo. É na igreja. A oração e a Bíblia é um dos meios da graça. Estar com a igreja de Cristo é outro meio de graça. Mas a minha igreja prega ensinos errados e eu fico lá e eu vou crescer. Não vai crescer, você vai vir lá e falar abobrinha como você está falando aqui, querido. Não cresceu nada. Mas como que eu sei que eu não cresci? Porque você está sozinho. Quando o camarada está sozinho, ele acha que ele está muito... Nossa, eu estou conhecendo... Está tudo contaminado. Está tudo contaminado. Tudo está errado. Deus vai me revelar. Deus vai falar comigo. Não. Aí teve um camarada que apareceu aqui. A igreja foi distorcida em Constantino. A igreja de Cristo nunca foi distorcida. A igreja de Cristo nunca foi adulterada.
A igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O catolicismo distorceu. O catolicismo não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo, os que creram em Cristo, os que têm a Bíblia como palavra de Deus e se reúnem para cultuar. Essa igreja não vai ser vencida. Pode ser a minoria, mas nunca será destruída. Essa é a promessa de Cristo. Não sei o que é pior, a CCB ou o comunismo. Eles estão comungados, né? Tudo farinha do mesmo saco. Vai lá nos tópicos lá, vamos lá olhar lá o comunismo. Voltar aqui ao comunismo? A precaução, desce lá. Cara, ó, gente, eu tô falando aqui já. Eu coloquei aqui, senão nós fica aqui na live inteira só mostrando heresia, mas eu coloquei só 3 aqui da Trindade. Bianco, Marsola e Salvador. Mas o negócio vai. E isso é aqueles cultos, né? Online. Mundial. As pessoas pensam mais para falar o que acontece nos cultos onde as câmeras estão desligadas. Ah, meu cara. Meus queridos, vocês não querem saber o que acontece. Ah, mas eu não tenho nada com esses homens. Esses homens que eu coloquei aqui são os melhores que vocês têm. É os melhores que vocês têm. Tem gente pregando a verdade. Não duvido. Cadê eles? Mostra para mim. Quem está pegando essas pregações aqui e rebatendo eles? Dizendo para a igreja que eles são mentirosos, falsos profetas. Cadê eles? Os defensores da verdade. Falando isso claramente nas suas comuns, que aqui não acontece isso. Não fala, tá tudo com medo de perder o seu ídolo, que é a honra da Irmandade. Vai, Jean, onde que eu desço, Jean? Bicho, desce um pouco mais aí, porque tem muita coisa. Ele fala do pecado de omissão, né? Eles tentam... Foi, passou, volta. Eles falam de omissão e depois eles vêm... Aí, ó, ensinos contrários, tendências políticas partidárias. Pode subir? Sobe um pouquinho mais. Aí, ó. Não obstante os males, a falta nos discursos dos defensores do Evangelho, esclarecimentos sobre os motivos que causam afastamento total de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo que há pelo avanço dos males em todas as direções contra os princípios da nossa fé, que são necessárias à nossa salvação e aos demais pecadores. Não obstante aos males que deterioram a fé daqueles que querem se salvar, devemos vigiar para que não haja a infiltração maligna de alguns partidos políticos que encobertamente trazem consigo fundamentos anticristãos e comunistas, que a pessoa em sua simplicidade pode apoiar, tornando-se um opositor dos fundamentos da graça do nosso Senhor Jesus. Já houve abertamente propósitos que ferem os princípios cristãos, o que de modo nenhum podemos apoiar. Diga-se de passagem, as irmãs querendo tocar, tá? Inclusive, eu recebi um documento. Verdade. Eu recebi um documento que as irmãs foram chamadas judicialmente para responder por aquele ato, tá? Então, por isso que aqui, ó, já se ouve abertamente propósitos que ferem os princípios cristãos que de modo nenhum podemos apoiar. Há alguns que dizem-se crentes, apoiam a liberalidade das práticas nocivas à vida espiritual preconizadas por certos partidos políticos que ferem os princípios da nossa crença, fé e esperança de salvação. Dizemos isto porque há fortes tendências das pessoas que se manifestam suas preferências políticas e partidárias. Sempre fomos ensinados a cumprir nosso dever cívico como cidadãos que somos quanto ao nosso dever de votar, porém, candidatos que pertencem ao partido que não sejam contrários à nossa fé e doutrina. O que devemos observar é qual partido pertence a determinado candidato que temos interesse em votar, pois é sabido que há alguns partidos que têm seus princípios contrários à existência da fé cristã. Quem possui o conhecimento do perigo que é a relação que vivemos e não ensina o seu próximo comete o pecado de omissão, pois em Tiago está escrito, aquele que sabe fazer e não faz, comete pecado. Por que não estão corrigindo esses irmãos lá do ministério, hein? Por que será? Ô, Jean, você fez uma ligação aí que eu não tinha pensado, cara. Então, isso aí está muito ligado ao movimento feminista dentro da CCB que querem...
Sim, Verdade. bateu na cabeça. Tanto essa circular aí, quanto aquela circular que fala das pessoas ensinando, né, doutrinas contrárias no nosso meio se dizendo irmãos, não é para o Marcos Real, igual as pessoas ficam falando. É para o Marcos Real, é para o Carlos Reinar. Aquilo ali é para aqueles canais igual o Eduardo de não sei o que aí, que tem o ponto é o evangelho, né? Essas pessoas que estão dentro da congregação querendo mudar a congregação. Então, todos esses ensinamentos aqui são para combater quem está lá dentro. Não é nós que estamos aqui de fora. Para nós que estamos aqui de fora, eles estão nem aí. Então, quem que é esse Eduardo? Você falou do nome desse menino aí. Como é que é o nome dele mesmo, gente? Que cidade que ele é? Sempre o profeta tem o nome, o primeiro nome e o nome da cidade, eu esqueci, né? O nome da... Pessoal, quem puder, põe no comentário aí. O canal dele, acho que é o Ponto é o Evangelho. Eduardo de... Como é que é o nome? Ele é perto de mim aqui. Eu lembro dessa cidade. Boituva. Eduardo de é. Boituva. Porque ele falou que a congregação cristã, como instituição, é a melhor. Não tem nenhuma instituição melhor do que a congregação cristã. Ele tem algumas falhas, alguns erros, mas ele vai lá e ele leva e convida as pessoas para irem na congregação cristã. Mas, porém, a própria congregação cristã está dando um tiro de 12 no peito dele. Está falando que não é para ouvir esses irmãos do nosso meio que estão trazendo um falso ensino. Então, tem muita gente dentro da congregação tentando pôr o evangelho ali, e a congregação já está falando, não dê ouvidos a essas pessoas que se dizem nossos irmãos. E ele fala bonito, né, Jean? Eu vi ele falando ali sobre a CCB, eu vou sair da CCB. Caramba, o cara fala bem, gostei dele falando. Agora vai falar o quê contra a instituição? Ele não é o sincero? Confronta essa circular. Fala que ele vai ficar calado, que ele vai ser submisso, ou que ele vai continuar confrontando as heresias da instituição. Sabe o que eu acho mais engraçado? Já no vídeo dele, ele disse que nós que estamos atacando a CCB somos corajosos, assim, né? De muita irresponsabilidade, porque as pessoas vão sair, para onde elas vão, porque nós estamos indicando para sair, mas nós não estamos falando aonde é para ir, né? Então essas pessoas saem, fica aí porque sempre a pergunta, né? Qual é a igreja perfeita? Qual é a igreja? Para onde vão? Engraçado que eles vê irresponsabilidade nisso, mas não vê irresponsabilidade de deixarem 3 milhões de pessoas debaixo desses ensinos, ouvindo esses hereges, cara. Isso para eles não, esse é o correto. Esse é o correto, isso é ser responsável. É um monte de mentira, o cara prega heresia após heresia, mas deixa ela aqui. Aqui elas estão seguras. Você vê? E ele é um camarada instruído. Aí eu digo, instruído no quê, cara? Instruído no quê? Que o camarada tá vendo o homem estrupando a noiva e diz, olha, é melhor você ficar com o teu marido aí te violentando do que você pegar as malas e ir embora. Você vai para onde? Você veja? Fernando? É algo assustador, cara. Sem contar que diariamente tem gente morrendo sem o evangelho, dentro dessa seita. Dentro da seita, mas fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Nós espancamos a palavra de Deus, nós violentamos a noiva de Cristo, mas eu te dou comida. Né? Se você precisar de necessidade, tem as irmãs da piedade. O teu filho ele pode tocar uma clarineta aqui, Deus livrar ele das drogas, importante, entendeu? Mas e o evangelho? Não, nós não temos o evangelho. Nós pregamos algo contrário ao evangelho. Mas fique aqui. E o irresponsável é quem aparece aqui dizendo, isso é uma seita. Isso é diabólico. Sai daí depressa. Você vai destruir a tua vida e a tua eternidade aí. Nós somos irresponsáveis. E eu não sei de onde que ele tirou, que nós estamos tirando e não tem para onde colocar. Eu tenho 70% dos meus vídeos aqui falando de igreja bíblica, passando o site do Mapa da Fiel, mostrando qual é as características de uma igreja bíblica. Gente, tem muita igreja bíblica, muita. O que acontece é que as pessoas também da congregação, elas, porque participaram de uma pseudo-verdade, elas saem com exigência nível hard, né? Ela quer uma igreja, ela quer uma igreja calvinista, arminiana e continuista. É isso. Ela quer uma Babilônia, porque ela quer se sentir bem. Ela tá saindo de uma seita
e ela não quer se livrar das coisas que ela gosta. Ela não quer se purificar. Ela não quer se santificar. Não, ela quer manter os seus ídolos. Então, para que eu consiga manter os meus ídolos, eu não posso ouvir falar de dízimo, eu não quero saber de bateria na minha igreja, e eu quero avivamento. Eu quero uma igreja que pega fogo. Tem que pegar fogo essa igreja, porque senão o véu, nossa, se não tiver o véu, meu Deus do céu. Oh, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Perdoa. Só o rei, né, nego? É muita força. O sagrado estava lascado, né? Joãozinho, mais alguma coisa, meu querido? Vamos encerrar? Se não tiver mais nada, vamos sair das águas. Acho que está tranquilo, acho que a gente não tem muito mais a declarar. Lembrando sempre esses irmãos, presta atenção, tá? Que eles estão dando um tiro contra vocês mesmos. Viu? Vocês que estão reformando e querendo reformar a instituição. E vocês têm que ter a consciência, larga de ser irresponsável, porque querendo permanecer na igreja, ensinando subliminarmente o evangelho e expondo-se a essas profecias, porque vocês não saem da congregação é por causa da profetada. É porque ainda, mesmo você conhecendo supostamente o evangelho, tem profetada ali que cumpre na sua vida. Então o cara fala 90% heresia, mas uma profetada cumpriu na sua vida, para você é isso que você quer. É a profetada. Não quer se livrar da profetada. Né? Não tem o evangelho. Essas manifestações... É o mesmo dito político. Ele rouba, mas faz. É esse mesmo tipo de pessoa. Ele prega heresia, mas tem vezes que cumpre. Vocês têm que ter consciência disso. É o mesmo gado. Não adianta essas obras. Vim com conversa de obra. Vou te contar as obras. Obra aconteceu na vida do Fernando, na minha vida. Aconteceu em todo mundo que passou por essa seita. O que manda é o evangelho. É a palavra de Deus. Ela é que é autoridade sobre nós. E se ela não está sendo pregada, isso aí não vem de Deus. Joga fora. Mano. Sem dó. Não fica querendo... Porque é comigo, a minha parte é boa. A heresia é só aquilo lá, do vizinho, daquele outro, eu vejo, realmente eu vejo. Mas essa que veio comigo, a minha vale, viu, Fernando? A minha vale. O orgulho sempre reinante, né, já? Que Deus nos livre disso, né, cara? Confiar na palavra. E quando nós confiamos na palavra de Deus, isso aqui não é uma Bíblia, é um livro, mas vamos fazer de conta que é Bíblia. Quando nós confiamos na Bíblia, já, isso não é arrogância, isso é humildade. Você está querendo dizer, eu não posso confiar na minha razão. Ela foi tocada pelo pecado. Tem muita coisa que eu falo, tá certo, eu vi com os meus olhos. Você não viu, você está enganado. Eu não confio nas minhas emoções, mas eu senti, eu tive uma experiência. Cara, não confie nas tuas emoções. Você também se apaixonou por uma pessoa e você viu que não era nada daquilo que o teu coração está dizendo. Não confie nas tuas emoções. Um cristão confia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é inspirada, ou seja, ela não foi produzida por vontade humana, ela não foi produzida por razão humana, por emoções humanas, ela vem do céu para o homem, é inspirada pelo Espírito Santo, e aqui está o livro onde é registrada toda a história da redenção humana. Ei, Fernando, só para fazer um alerta final aí, você tem filho, eu não tenho, mas a gente tem que fazer um alerta grande aí. Essas ideologias que corrompem a humanidade e a Igreja de Cristo, ela está no nosso meio e é uma realidade. Cada série que você assiste, cada filme, cada desenho. Incrível, né? Quem tem filho, pelo amor de Deus, gente, sai da congregação logo, vai para a igreja cristã, dá essa oportunidade para o seu filho que você não teve, dele conviver em um ambiente que vai submergir ele na palavra de Deus. Ele precisa. E outra coisa, Jean, fazer amizade com crianças cristãs que também são... Porque hoje, no meio reformado, a maioria dos meninos aí, boa parte das crianças de filhos de pessoas reformadas, eles nem vão para a escola pública ou escola privada, tá, Jean? A mãe ou o pai que é o educador, chamado homeschooling, né? A escola em casa, estudando em casa, né? E um estudo totalmente numa cosmovisão cristã. Isso é muito forte aí nos Estados Unidos, sim, né? E até legalizado. E no Brasil, eu tenho a maioria dos meus amigos aqui, os pais e as mães educam os filhos em casa, através das escrituras. Claro, vai ensinar todos os ensinos, matemática, português, ciência, mas de forma que toda a glória convirja
a Cristo, mostrando, por exemplo, a trindade na matemática e assim por diante, né? Então, os seus filhos crescer e fazer amizade com pessoas cristãs é uma graça, é maravilhoso. Crescer nesses ambientes de seita, onde esses piados, infelizmente, não fazem a mínima ideia do que é Bíblia, do que é Evangelho, cara, é muito perigoso. Você vai virar ou um religioso ou um libertino. Só para dar uma pincelada final a esse respeito. Gente, é muito importante. Isso é sério. Isso é seríssimo. O que a Igreja de Cristo como um todo está passando por causa dessas ideologias. O que é Spurgeon? Entendi. Do Spurgeon. Será que é Spurgeon que ele quis dizer? Tá aqui que nós achamos, eu imagino. Né? O príncipe dos reformados, acho que é o Charles Spurgeon. Príncipe dos pregadores. Dos pregadores, É muito pertinente vocês acordarem para essa realidade. Vocês têm que tirar as suas crianças desse ambiente da congregação cristã o mais rápido possível. Expor essas crianças ao Evangelho. Eu até trouxe esse exemplo na minha live e escandalizou alguns. Eu assisti esse final de semana A Casa de Papel. Fazia tempo que eu não assistia série nem nada. Eu falei, vou assistir essa série para ver o que eles estão ensinando ali, porque também eu assistia há muito tempo e eu queria ver o que estava rolando. Agora que eu estou amadurecendo espiritualmente, a gente consegue discernir mais coisas. Por isso que é importante a gente estar submerso na palavra de Deus. Então, qual que é a realidade que está sendo mostrada ali? Os bonzinhos, digamos que os policiais são corruptos, então é normal você fazer vista grossa para algumas corrupções ou passar a perna em alguém para que você não seja exposto. Os bandidos são idolatrados, né? Nós torcemos para eles vencer. Torcem para eles vencerem. E uma mensagem muito forte que veio nessa última temporada foi: nós somos a classe menos favorecida. Aqui é composta por latinos, por homossexuais, por pessoas rejeitadas pela sociedade e transexuais. Olha só, né? A minoria. E outra coisa, teve uma mulher que ganhou pariu um menino no cativeiro lá, né? Uma criança, uma menina. Aí eles mandaram ir lá comprar o enxoval dessa criancinha. Olha como é que o negócio é maligno, Fernando. Aí foram lá e compraram tudo rosa. Aí um pai de uma transexual perguntou para ele, por que você comprou tudo rosa? Porque é uma menina. Não, você não pode fazer isso porque ela vai decidir por si mesma quando ela crescer. Caramba, hein? Agora você imagina essa mensagem sendo transmitida subliminar no calor da emoção de todo mundo torcendo por bandido, por herói, quem que vai vencer, e a mensagem entra na vida das pessoas como um comum para a sociedade. Então é isso que nós temos que observar, o que nós estamos nos expondo, e imagina as nossas crianças, adolescentes, que idolatram, adoram e acham isso o máximo. Eu vejo assim, eu não vejo nenhum problema, assim, até certo ponto, você expor ao adolescente a isso, mas desde que ele tenha uma base muito sólida da verdade. Você está entendendo? Você saber discernir. Você assistiu, você já captou a ideia, a mensagem. Cara, isso, ter esse suporte é maravilhoso. E ensinar a tua criança a ver isso... mostrar isso para ela, né? Olha só. Mostrar isso para ela. E ela por si só, fazer com que ela por si só comece a perceber quando está tendo um ataque. Por exemplo, eu fui assistir com a Ju aqui final de semana, a Cinderela. Cara, pensa numa Cinderela, a nova Cinderela que saiu. Pensa numa Cinderela feminista, nego. A mulher empoderada, eu não dependo de ninguém. Cara, mudaram tudo aquela Cinderela dos meus tempos lá, sabe? É uma outra Cinderela empoderada, independente, que não paga pau para ninguém e tal, aquela coisa. E você ensinar para a criança, mostrar como nós somos dependentes um do outro, como que Deus criou o macho e a fêmea para se completarem, como é diferente, mas nós dependemos um do outro e tal. E ter essa percepção é maravilhoso. Então, olha só o assunto, né? Para que a gente consiga discernir e ajudar as crianças, nós também precisamos estar cheios, né? Como disse, eu vi uma pregação que ele falava bem certo. Você já viajou de avião, Fernando? Já. Então, qual que é a primeira coisa que ele fala? As máscaras vão cair, mas primeiro coloque a sua
antes de você ajudar quem está do seu lado. Perfeito, cara. Isso então, é maravilhoso. primeiro, nós temos que nos abastecer para querer ajudar o próximo. Não tem como a gente compartilhar aquilo que a gente não tem. Né? Então, que a gente possa ter essa consciência de imersão, de nos expor às Sagradas Escrituras e uma igreja cristã, pelo amor de Deus. Não é porque está escrito congregação cristã que faz isso de uma igreja cristã. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Incrível, né? Deus abençoe, meu irmão, amados. Deus abençoe todos pelo carinho. Um abraço, nego. Fica com Deus. Fica com Deus. Jean, e o próximo tema nosso, você já sabe, né? Vamos estudar. Vamos estudar aí. Tá bom, gente? Fui. Eu vou viajar sexta-feira. Essa semana que vem aí, não sei como é que vai ser, se eu vou estar meio ativo. Vamos ver. Bom descanso, meu irmão. Falou para todo mundo. Fica com Deus. Obrigado. Até. Gente, acho que é isso, né? Ficam todos com Deus. Tenham uma boa tarde. E até a próxima. Vou refletir sobre a máscara do avião. É verdade, né? Não tem como você ajudar a criança do lado se está faltando ar para você. Né? Então, quando eu falo para o camarada fala para você colocar a máscara primeiro em você, depois na criança, pode, nossa, mas que egoísmo, primeiro a criança, né? Ela é mais fraca. Não. Para você ajudar a criança, que é mais vulnerável, você precisa ter ar. Então, coloca a máscara em você. Isso é muito importante. Antes de querer ajudar alguém, se enche da palavra, porque as pessoas não precisam da tua boa vontade, as pessoas precisam da palavra de Deus. Então, nós precisamos se encher da palavra e ajudar as pessoas com a palavra de Deus. A nossa boa vontade, o nosso esforço não pode fazer muita coisa, mas o poder de Deus é o evangelho, e é desse evangelho que nós precisamos nos encher para também ajudar aqueles que estão mortos, perdidos em trevas. Abraço, amados, até a próxima. Fiquem com Deus, encerrando a transmissão.